Irmãos, a graça e a paz, o Senhor continue nos abençoando. Irmãos, eu prometo que em 10 minutos, no máximo, não prometo isso não, estou na frente aqui, estou no púlpito, estou prometendo uma coisa que eu não vou cumprir. Eu vou tentar até de 10 a 15 minutos. Irmãos, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23 ao versículo 27, que é o texto que a gente vai ler. Eu escolhi esse texto porque, assim, eu não sei se os irmãos sabem, mas está tendo, né, as Olimpíadas de Inverno em Pequim. E eu gosto muito disso, eu gosto muito de esporte, gosto de ver, né? Gosto pelo menos de ver, de estar acompanhando. E eu achei legal, interessante, porque, assim, esporte olímpico chama atenção, é interessante. E está sendo de madrugada, né? Está sendo em Pequim, lá na China, então está sendo de madrugada isso. E eu acho muito interessante porque, assim, são esportes de gelo, né? E acho muito chique, muito bonito, muito interessante. E deve ser muito difícil, muito complicado. Tanto que a melhor posição de um brasileiro até hoje foi um 9º lugar na Olimpíada de 2007 em Turim. Então, assim, melhor colocação de um brasileiro. O brasileiro não está, né, não é muito acostumado, e mesmo assim alguém que já está morando num país estrangeiro, né, já há 20 anos que essa pessoa mora lá, e ela conseguiu ficar, acho que em 9º lugar. Então é difícil, é complicado. Tá? Então, assim, todo esporte olímpico, ele requer alguns sacrifícios, requer treinamento, como todo esporte olímpico, o de Olimpíada de Inverno, mais ainda. Irmãos, se nós também estamos numa corrida, nós também estamos em busca de um pódio, em busca do ouro, né? O nosso tão estimado, querido, né, Senhor e Salvador, nos encontrarmos com Ele. Isso é o nosso prêmio, irmãos. E aqui, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23 a 27. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pela tua palavra, e te pedimos, Pai, que fale conosco de maneira poderosa, Senhor. Em nome de Jesus, repreende toda ação do maligno, Senhor, que o teu Espírito Santo tenha liberdade no nosso meio. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, sobre essa questão, né, como eu já adiantei, o apóstolo Paulo, ele fala sobre um tipo de corrida, mas aqui ele vai falar como nós devemos correr, e é sobre esse aspecto que eu quero trazer, não falar sobre a corrida em si, mas como nós devemos correr. Nós sabemos que a nossa vida aqui nessa terra, né, a nossa caminhada desde o nascimento até a morte, é uma corrida, e é uma corrida com obstáculos, né, uma corrida que precisamos fazê-la, né, mas com o auxílio do Senhor. No entanto, irmãos, nós temos o auxílio do Senhor, mas nós também temos que nos preparar para isso. E é isso que o apóstolo Paulo vai falar, que a gente está nessa corrida, e essa corrida não pode ser feita de qualquer modo. Essa corrida não pode ser feita de qualquer jeito. Tá? Paulo, aqui ele é categórico ao revelar que há uma forma específica de se correr. É uma forma única. Aqui, ó, versículo 24. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Ou seja, tem um modo para correr, né? E uma nota, um parêntese aqui, irmãos, é que o apóstolo ele não está dizendo que vai ter só um crente vencedor, não, tá? Ele está falando que a gente tem que tentar lutar para vencer, mas não vai ser um crente só vencedor. Ele está afirmando que só vai vencer a corrida aqueles que correm como campeões, aqueles que vão correr, né, debaixo de um treinamento. Aliás, Hebreus nos ensina que na corrida da fé, uma das regras fundamentais é que a gente ajude uns aos outros a terminar a corrida. E isso é um aspecto que eu quero que a gente enfatize, tá? Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 14.
Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Está vendo, irmãos? Então ele falou o seguinte, nós estamos realmente numa corrida, mas eu tenho que estar ajudando um ao outro, nós temos que nos auxiliar. Irmãos, completar a corrida da fé é um projeto comunitário, tá? Nós estamos aqui lutando, nós estamos correndo, mas ninguém está correndo sozinho. Nós precisamos correr, é um projeto comunitário, nós precisamos da ajuda, não dá para viver sem igreja, irmãos. Não dá para viver sem relacionamento discipulador, não dá para viver sem um pequeno grupo de crente que vai te ajudar, te estimular, te encorajar, de modo a gente não ser endurecido pelo engano do pecado, tá? Isso é um parêntese aqui. Então, irmãos, quem corre como um campeão é quem leva o prêmio. E os campeões, como eu disse, não correm sozinhos. Tem que prestar conta, tá? Tem que aprender com alguém, tem que revezar e compartilhar as cargas. O que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12:11 é que precisamos correr com zelo, fervor e serviço. Irmãos, e diante disso tudo, na prática, o que Paulo nos ensina sobre como correr para ganhar o prêmio? Primeiro, irmãos, capítulo 9, versículo 24 de 1 Coríntios. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Irmãos, o primeiro ponto que eu coloquei aqui é o seguinte: corra com todas as suas forças. Paulo fala o seguinte: corre com todas as suas forças. Irmãos, quando Jonathan Edwards, ele era um estudante da Universidade de Yale, ele escreveu 70 resoluções para estimulá-lo a correr a prova da fé. Achei isso interessante. E uma dessas resoluções, ele fala o seguinte: resolvo viver com todas as minhas forças, enquanto vida eu tiver. Isso é interessante, irmãos, porque casa, né, com o texto bíblico de todas as forças. O próprio Senhor diz isso, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Marcos 12:30. Irmãos, é um princípio que eu preciso entender, que eu preciso me esforçar. Eu preciso me esforçar. A salvação é pela graça. A palavra de Deus diz que o querer e o efetuar está em Deus, mas é algo que tem que partir de mim também. Eu preciso me esforçar, irmãos. A própria palavra de Deus diz isso, o próprio Senhor Jesus, ele diz que eu preciso amar o Senhor com toda a minha força. E tem vários textos, irmãos, a Bíblia está recheada desse princípio. Lucas 13:24, o Senhor diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. João 6:27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste pela vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. 1 Coríntios 15:58, portanto, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Efésios 5:15-16, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, sim como sábios, remindo o tempo. Está percebendo, irmãos, que há uma contrapartida nossa em relação àquilo que o Senhor nos oferece, a graça oferecida. A questão de fazer, irmãos, eu preciso me esforçar, eu preciso correr essa corrida com força, eu preciso fazer, Gálatas 6:9, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Hebreus 6:11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Irmãos, esforce, trabalhe, seja firme, inabalável, seja sábio, redima o tempo, não se canse, seja zeloso. Enfim, o que a Bíblia diz? Corra como correm os campeões. Faça, né, aquilo que você tem que fazer com todas as suas forças. É isso que o apóstolo está falando. E quando faltar as forças, 1 Pedro capítulo 4, versículo 11 diz: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre.
Olha que interessante, se te faltar a força, Deus supre. Peça a Deus, mas faça, irmãos, faça, seja zeloso. Esse é o primeiro ponto, corra com todas as suas forças, na força que Deus supre. Segundo ponto, irmãos, corra com domínio próprio. Versículo 25. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha que interessante. Lembra que eu falei que a brasileira que chegou em 9º lugar, melhor classificação do Brasil nos Jogos de Inverno, ela mora nos Estados Unidos, eu não sei se nos Estados Unidos ou se no Canadá, há mais de 20 anos. E ela está treinando, parece que já tem uns 11 anos, e ela conseguiu chegar em 9º. Treinamento. Conseguiu, mas com treinamento. Imagina quem consegue chegar em primeiro. Fiquei pensando nisso. Quantos anos ou quanto tempo de dedicação? Porque às vezes a pessoa tem anos, mas tem pouco tempo para dedicar. Mas aquele que chega em primeiro, ele dedica muito. E é isso, irmãos, corra com domínio próprio. Ele vai falar sobre um treinamento rigoroso. E o treinamento rigoroso vem da ideia grega do domínio próprio, continência, moderação, comedimento. Irmãos, domínio próprio é fruto do Espírito Santo. Não é algo que fazemos com as nossas próprias forças. Geralmente nós experimentamos o domínio próprio em termos das nossas próprias forças, mas Paulo nos ensina que é Deus, como eu disse antes, que opera em nós, tanto querer como efetuar. Então, como que acontece o domínio próprio como fruto do Espírito? Eu achei isso interessante. E eu fui olhar, John Piper, ele fala o seguinte: o poder espiritual do domínio próprio acontece quando nós cremos na promessa da palavra de Deus, que diz que a nossa alegria surge da autonegação, quando cremos que o Espírito de Deus nos dará força, quando procuramos a glória de Deus como resultado da nossa vitória. Está vendo, irmãos? É a questão de eu me submeter ao Senhor. Quando eu me submeto ao Senhor. Paulo, irmãos, está dizendo aos coríntios que nós ganharemos o prêmio se tivermos domínio próprio sobre aquelas motivações, impulsos, atitudes que tentam nos roubar na vida de oração, que tentam nos roubar a fome da palavra de Deus, da paixão pela santidade, da comunhão, da fé, da esperança, da constância no amor. É isso, irmãos, tudo aquilo que tenta me roubar disso, eu tenho que ter domínio próprio e negar. Eu tenho que ter domínio próprio e tentar fugir de tudo isso. Irmãos, o atleta campeão, ele procura eliminar tudo aquilo que vai roubar o seu desempenho máximo. Irmãos, nós fomos chamados para quê? Quando nós alcançaremos o nosso desempenho máximo? Quando tivermos vida de oração, de leitura, de santidade. Mas o que tem nos roubado disso? E é isso que entra o domínio próprio, irmãos. É quando eu não permito que aquilo que tem roubado, eu de chegar àquilo que eu posso chegar, eu deixo aquilo de lado. Irmãos, não é fácil, mas o Senhor também nos auxilia nisso. Irmãos, nós temos que correr com domínio próprio, na dependência do Espírito Santo. E terceiro ponto, irmãos, para não alongarmos muito aí, está vendo? Se eu tivesse prometido, eu voltei atrás na promessa. Corra com consciência da severidade da prova. Note que Paulo, irmãos, expõe a consciência que ele tinha, que a prova que ele estava correndo era uma prova severa. E a prova que nós corremos não é uma prova fácil, é uma prova severa. Vida fácil não existe, tá? 1 Coríntios 9, 26, 27. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Irmãos, o corpo em si, ele não é mau, tá? Porque tanto é que Deus o criou e vai ressuscitá-lo, dentre os mortos, o glorificando. No entanto, irmãos, o corpo é a base das operações para o pecado. O pecado, ele usa o corpo para dar origem a muitos impulsos que são destrutivos à vida espiritual. Esse é o ponto. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar isso. Paulo fala que temos que exercer o domínio próprio. Muitas vezes vão ter que agir como um boxeador, que vai esmurrar o próprio corpo,
vai escravizar o seu corpo, colocando o corpo, irmãos, como um servo, não como senhor da sua vida. Irmãos, e eu preciso aprender isso, porque tantas vezes o nosso corpo, irmãos, é o que controla os nossos impulsos, desejo, preguiça, letargia, é o nosso corpo. Por isso o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, eu esmurro o meu corpo, eu estou batalhando para que esse corpo ele não seja o meu senhor, mas ele seja o meu servo. Irmãos, eu preciso disso. Se eu estou numa corrida, eu quero chegar, e eu vou chegar, mas para isso, irmãos, nós precisamos agir assim. Paulo sabia e ensinava que o corpo é para o Senhor, então preciso fazer dele, algo que sirva para a glória do Senhor, e preciso ser severo com ele, de modo que Jesus mesmo falou isso no Sermão do Monte, se o seu olho direito fizer pecar, arranca, lança fora, é melhor perder parte do seu corpo que ser lançado no inferno. Irmãos, tanto Jesus como Paulo está dizendo a mesma coisa, ou seja, tem impulsos na nossa vida que precisam ser mortificados. Há coisas em nós que precisam ser mortificadas, tá? A maneira de mortificar é proferindo golpes potentes, como no boxe, ou agindo de forma radical, como Jesus disse, arrancando fora. Só que isso, irmãos, a gente sabe que isso é uma forma alegórica, eu não vou ficar me batendo, pegando lá um chicote, me batendo nas minhas costas, arrancando um olho meu. Eu preciso então achar um modo de mortificar aquilo que tem me feito desviar do caminho do Senhor, ou não buscar o Senhor da forma como eu deveria. Sabe como, irmãos? Me alimentando pelo Espírito Santo, porque só pelo Espírito Santo eu consigo mortificar os feitos do meu corpo. Irmãos, em resumo, diga não ao pecado, transforme seus hábitos, alimente sua alma de forma saudável. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Corra com a consciência da severidade da prova. Irmãos, para finalizar agora mesmo, de forma definitiva, eu creio que a maioria dos irmãos, principalmente os irmãos mais velhos, já ouviram falar de Gabrielle Anderson. Às vezes não o nome, mas sabe daquela icônica imagem das Olimpíadas de Los Angeles, de uma mulher que passou por estava correndo a maratona são 42 quilômetros, e no fim da maratona ela já está toda quebrada, mas ela consegue passar pela linha de chegada, o pessoal aplaudindo e tal. Irmãos, eu achei interessante, eu peguei aqui o relato dela, que eu acho muito interessante, que serve para a gente. A prova começou próximo à costa, então o calor não estava tão forte, mas a partir do momento em que começamos a correr mais para dentro da cidade, as horas se passaram e o tempo foi ficando mais quente. O pior foi correr na autoestrada, porque não havia sombra. Faltando entre 5 a 8 quilômetros para a linha de chegada, eu não estava me sentindo tão mal ainda, só me sentia um pouco de calor e sede. E pelas regras da maratona, naquela época, só havia 4 postos de abastecimento de água, e eu perdi o último deles, acho que foi no quilômetro 32, e não havia outro depois. E eu lembro que já chegando perto do final, uns 2 quilômetros da linha de chegada, eu comecei a precisar de água. E quando eu deixei a rua e entrei no túnel que levava ao interior do estádio, imediatamente senti o frescor da sombra. E apesar de já estar bem mal, eu pensei, ok, a linha de chegada não está tão longe. Mas quando eu entrei na pista, o sol quente voltou, e ele cozinhava o estádio. E o maior problema era a dor nas pernas. Eu estava com cãibras por causa da desidratação e não conseguia caminhar em linha reta, ficar ereta. Nem ao menos falar eu conseguia, mas eu também sabia que se parasse, sentasse, não teria forças para continuar e voltar. O médico ao lado da pista me perguntou se eu estava bem, se eu ainda queria continuar. Só balancei a cabeça dizendo que sim. Pensava, essa é a minha única Olimpíada. Eu tenho 39 anos e não terei outra oportunidade como essa. Já perto do fim, o barulho do estádio era inacreditável, e como as pessoas torcendo, aplaudindo, era um barulho muito alto e aquilo me animou bastante. E quando eu vi a linha de chegada, pensei, acabou. Irmãos, eu achei tremendo esse relato. Sabe por quê, irmãos? Porque esse tem que ser o mesmo espírito, o espírito olímpico tem que ser o mesmo espírito do cristão. Sabe o que acontece, irmãos? Mesmo cambaleando, mesmo doendo, mesmo quase parando, eu tenho que lembrar o seguinte: essa é minha única vida. Essa é minha única vida. Eu tenho poucos anos nessa terra.
e eu não vou ter outra oportunidade como essa. Irmãos, eu tenho que pensar assim, e com essa mentalidade, eu tenho que prosseguir, buscar graça, força no poder do Espírito Santo, olhando sempre para quê? Para a linha de chegada. Assim como ela, está difícil, está complicado, mas a linha de chegada está chegando. O autor Hebreus fala isso, irmãos, corremos com perseverança, sabendo que já está ali o alvo, olhando para o alvo, o prêmio da nossa soberana vocação, que é Jesus. Irmãos, porque quando passarmos nós ouviremos dele: venham benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Aí nós diremos: acabou, acabou. Irmãos, que essa seja nosso ânimo, seja a nossa motivação. Nós estamos na luta, né? Mas foca na chegada tem Jesus, amém? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por esse momento precioso, Senhor, e te pedimos, Pai, que nos auxilie, nos ajuda, Pai, nas nossas dificuldades, nas nossas fraquezas, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos estar firmes no Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a vencermos, a chegarmos, Senhor Deus, aonde nós queremos, que é na glória do Senhor mesmo. Pai, em nome de Jesus, amém.